Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre história de Belfor Roxo. Falar sobre história de Belfor Roxo e falar um pouquinho sobre história da Baixada, história de Nova Iguaçu, um pouquinho também sobre história de Mesquita, mas o nosso foco hoje é história de Belfor Roxo. Bom, vamos primeiro nos localizar geograficamente, para quem não conhece, o município de Belfor Roxo. Belfor Roxo é um município recém-emancipado de Nova Iguaçu, e localizado no coração da Baixada Fluminense, entre os municípios de Mesquita, São João do Meriti, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Belfor Roxo fica localizado nessa região. E a região da Baixada Fluminense, para quem não conhece também, ela fica nos fundos da Baía de Guanabara, entre a Baía de Guanabara e a Serra do Mar. Tem a Baía de Guanabara, vem a área da Baixada Fluminense e depois a Serra do Mar. Serra do Mar é esse nome genérico, que recebe essa serra que percorre praticamente quase todo o litoral brasileiro e recebe vários nomes aqui na nossa região. Você tem ali em Teresópolis, Guapimirim, Serra dos Órgãos, e vai recebendo vários nomes, Serra das Araras. Mas, na verdade, ela é a Serra do Mar. Então, Belfor Roxo está ali, cravadinho, entre esses municípios que eu já citei, e nós temos em Belfor Roxo, os rios que correm aqui em Belfor Roxo que descem, o Rio Botas, que vem justamente da Serra do Jericinó, o Rio Sarapuí, que vem do maciço da Pedra Branca, já lá da zona oeste do Rio, maciço da Pedra Branca, e ele justamente corta ali a divisa de Belfor Roxo com São João do Meriti, vai dividindo, depois entrando em Caxias, o Sarapuí, e outros rios menorzinhos, que é o Rio da Prata, o Rio da Prata é menorzinho, e tem outros menores que correm, são afluentes do Bota, de um pequeno riacho em Belfor Roxo, vários outros pequenos que foram encobertos, mas tem um que me chama muita atenção, que ele sai de uma lagoa, que poucos conhecem, uma lagoa que tem bem no coração de Belfor Roxo mesmo, e sai dessa lagoa e jogava no Bota, era um riacho bem pequenininho. Ele hoje está praticamente quase que todo manilhado. Bom, mas essa é a região aí, Belfor Roxo, mais ou menos a geografia dos rios aí de Belfor Roxo. E esses rios eles serviram de caminhos, mas serviram também para retiradas de alimentos. Os primeiros povos que habitaram foram os sambaquianos ou sambaqueiros, povos que viviam em bandos. A forma de organização social dos sambaquianos ou sambaqueiros era o bando. O bando é um grupo pequeno, é uma forma de organização social diferente da tribo, a tribo que o Tupi-Guarani vai trazer depois, vai chegar na forma de organização social tribal, mas o bando era uma forma de organização social diferente da tribo. Bom, os sambaquianos a forma de organização social deles era o bando, um grupo bem menorzinho, vivia da caça, da pesca, da coleta, principalmente da coleta. Eles não eram horticultores, praticavam agricultura e eram pequenos grupos. Tem um sítio arqueológico bem às margens do rio Sarapuí, que é um sítio de sambaqui. Os sambaquis mais conhecidos do nosso estado são aqueles sambaquis de duna, aqueles sítios arqueológicos lá de Cabo Frio. Temos também os sítios arqueológicos que viraram museu, como o Sambaqui da Tarioba, em Rio das Ostras, que nós participamos da escavação, na época que o IAB fez a escavação lá, Sambaqui da Tarioba. Tem o Sambaqui da Beirada, que é em Saquarema, e tem outros também, tem Maricá, tem outros sítios, Caxias também tem sítios arqueológicos, alguns foram destruídos, outros fizeram obras em cima, Então, eram vários grupos de ocupação dos sambaquianos ou sambaqueiros aqui da Baixada Fluminense, e em Belfor Roxo também não foi diferente, eles ocuparam.
e ficaram ali durante muitos anos. Provavelmente esse grupo de humanos eles teriam vindo do sul do Brasil. Eles teriam subido pelo litoral. Lá em Santa Catarina também você encontra muitos sítios arqueológicos sambaquis, em vários outros lugares da região sul do Brasil, do litoral. Eles eram povos que viviam basicamente do litoral. Eram povos que viviam basicamente do litoral, né? Então, não viviam em cavernas, né? Faziam cabanas, pequenas habitações para sobreviverem, viviam em pequenas habitações. Arraial do Cabo também é um grande exemplo de ocupação sambaquiana também, sambaquieira, né? Arraial do Cabo você tem também alguns sítios arqueológicos. Bom, mas esses povos estavam vivendo aqui até que chegam outros povos. E chega o Tupi-Guarani, o povo do tronco linguístico Tupi. Chega o povo Tupi-Guarani, vindo da região norte do Brasil. Eles penetram, vêm da região norte e penetram aqui na nossa região. Chegando aqui, eles vão tomar conta do território. São povos que vivem de organização social diferente, é a tribo. A tribo já tem um grupo bem maior, né? O grupo da tribo já é bem maior do que o grupo do bando. Então, a tribo o Tupi vai tomar conta dessa região que hoje é o município de Belford Roxo. Vão organizar ali suas aldeias, né? Eles organizam as aldeias e nessas aldeias eles vão viver e deixar seus vestígios. Um grande exemplo disso são os sítios arqueológicos que nós temos aqui em Belford Roxo, né? Os sítios arqueológicos que nós temos aqui em Belford Roxo, temos o Vacaria, o Dona Laura, que são grandes exemplos. O sítio Dona Laura, ele tem uma urna funerária que está lá no IAB, é uma urna lindíssima. O IAB é o Instituto de Arqueologia Brasileira, uma urna funerária muito bonita que foi encontrada nesse sítio. Então, esse Tupi chega e torna-se senhor dessa região. As características do Tupi. O Tupi é horticultor, né? Eles vêm trazendo a mandioca, o milho e vários outros alimentos que eles faziam, que eles praticavam agricultura. Eles são também produtores de cerâmica, são ceramistas, eles fazem cerâmica, né? As urnas funerárias estão aí. E essas urnas funerárias, elas serviam de caixão, era o caixão do índio. Também faziam panelas de barro, é claro. Eles eram ceramistas e guardavam seus alimentos em panelas, né? Cozinhavam em panelas. Diferente dos sambaquianos, que ainda comia cru e assado, né? Que não praticavam, também não fabricavam utensílios, pelo menos não tem vestígio de utensílios de barro, panelas de barro feitas pelos sambaquianos, ou sambaquieiros. Eles fabricavam muitos instrumentos de pedras, né? Lítico, material lítico. Bom, mas o Tupi chega, torna-se senhor dessa região, começa a praticar horticultura, né? A fazer diversas plantações e tomam conta de toda a área próxima aos rios. Né? Próximo aos rios, nós encontramos esse sítio, por exemplo, Dona Laura, ele fica próximo ao Sarapuí também, aqui em Belford Roxo, fica próximo à região do rio Sarapuí. Né? O sítio Vacaria também fica próximo ao Sarapuí, ele não é tão distante do rio Sarapuí, não. Então era uma terra fértil, com água boa, que descia da serra, sendo irrigada pelos rios, a terra totalmente irrigada pelos rios. Esses povos passam a viver aqui. A aldeia mais famosa é a aldeia de Jacutinga, né? A aldeia de Jacutinga, o povo é Tupi-Guarani. A aldeia mais famosa é a aldeia de Jacutinga, né? Porque o jesuíta José de Anchieta vai citá-la, essa aldeia, cita a aldeia no momento em que ele escreve os Autos de São Lourenço, e ele descreve a destruição da aldeia de Jacutinga, como foi essa destruição. Então o povo Tupi, habitando essa região, vivia aqui de forma tranquila e harmônica, é claro, mas também era um povo guerreiro, era um povo que vivia em conflitos também com outros povos, né, vizinhos. O Tupi, ele, além de dominar
ele dominava e conhecia muito bem a geografia local. Então ele era vizinho da aldeia da Carioca, né? Ou seja, as aldeias vizinhas, a Belford Roxo, a aldeia Carioca, ela no Rio, a aldeia de Acari, a aldeia de Acari, são aldeias que são citadas também nos Altos de São Lourenço, no livro dos Altos de São Lourenço. Então esses caras viviam aqui em regime tribal. As formas de trabalho. Bom, as mulheres cuidavam da plantação da terra, os homens faziam a segurança dessas mulheres quando elas iam plantar, porque você imagina, aqui era Mata Atlântica, a onça estava solta aí, né? Onça e vários outros animais selvagens da Mata Atlântica, né? Mas principalmente a onça. Então, os homens faziam a segurança, ajudavam na plantação também, a trazer o material, trazer o que foi plantado na época da colheita também, ficava muito por conta das mulheres, os homens iam fazendo a segurança, fazer a comida também ficava muito por conta das mulheres, construção da oca era trabalho dos homens, e outros tipos de afazeres também eram praticados pelos homens, como a caça, né, que trazia para cozinhar. Na aldeia era feito toda a comida que era feita na aldeia, uma parte ficava para os índios solteiros, ficava lá no panelão no meio da aldeia, os índios solteiros poderiam chegar lá e comer a hora que quisesse. Não era igual, está na hora do almoço, está na hora do café, o índio come a hora que dá fome, né? Então, esses povos que viviam aqui que viveram aqui em Belford Roxo durante muito mais tempo do que a ocupação pós-portuguesa, né? Pós-Cabral, após a chegada de Cabral, ou seja, esses 520 anos que tem de conquista do Brasil, o Tupi já estava aqui há muito mais tempo, né? Há muito mais de 500 anos eles já estavam ocupando esse território que hoje é o estado do Rio de Janeiro e especificamente aqui de Belford Roxo. Então, povos que viviam em regime tribal, eram horticultores e praticavam também muito a guerra, eram muitos guerreiros, né? Eles faziam guerras contra os povos vizinhos aqui, por exemplo, eles iam até a divisa do Rio com São Paulo, né? Brigavam muito ali com os povos que eles chamavam de Tupiniquim, com o vizinho, né? Brigavam com os índios aqui próximo também, os Temininós. Havia uma disputa muito forte entre os Temininós e o Tupi daqui desse lado, né? Eles disputavam a Baía de Guanabara, né? A região ali da Baía de Guanabara, as ilhas da Baía de Guanabara, a Ilha do Governador. Então eles disputavam essa região e os índios Temininós foram expulsos pelos índios que habitavam aqui. Os Temininós foram expulsos, perderam a batalha e saíram daqui e foram para o Espírito Santo. E o Tupi tomou total domínio dessa região, teve total domínio dessa região, né, daqui do recôncavo da Guanabara, né, que depois vai ser chamado de recôncavo da Guanabara quando os portugueses chegaram. Mas eles tomaram conta de toda essa área. Então vocês imaginem a aldeia no bairro de Santa Teresa, onde hoje é Santa Teresa. Imagina a aldeia no bairro do Redentor. Imagina a aldeia no bairro do Jambuí. Imagina a aldeia no bairro de Itaipu. Imagina a aldeia em vários lugares de Belford Roxo. Então é provável que existisse uma única aldeia, que essa aldeia fosse itinerante. Escasseou a terra aqui, ou mesmo, como são encontrados vestígios em vários lugares, como esses que eu citei, esses bairros que eu citei, existe a possibilidade também de serem várias aldeias separadas. E essas várias aldeias com um único nome de aldeia da Jacutinga, tá? Eram tudo famílias, né? Eram todos famílias. Ou, provavelmente, outra hipótese é que eles eram itinerantes, então viviam se mudando, justamente devido à plantação. Mas você encontra muitos vestígios ainda
desses povos indígenas aqui no município de Belford Roxo. Vamos dar uma paradinha por aqui, falar de índio, depois a gente volta falando da conquista dos portugueses, tá bom?